Oi todo mundo, sejam muito bem-vindos ao Entre Linhas e Histórias. E hoje eu tô aqui pra contar sobre uma teoria que eu criei, linda, exclusivamente minha, sobre A Pequena Sereia. Esse filme da Disney icônico, lindo e maravilhoso. Vocês já pararam pra pensar, talvez, assim, por que a Ariel tem cabelo vermelho? Bom, tem uma teoria que circula pela internet que diz que as irmãs dela e elas representam os 7 mares e uns negócios e tal, e ela representa o Mar Vermelho, por isso que ela tem cabelo vermelho. Porém, entretanto, todavia, não estou aqui pra falar dessa teoria. Eu estou aqui pra falar da minha teoria exclusiva, criada só para vocês. E não tem nada a ver com essa teoria aí dos 7 mares, é uma totalmente diferente, tá bem? E eu acho que, assim, muito mais do que se perguntar por que a Ariel tem cabelo vermelho, vocês deveriam se perguntar por que a Ariel tem esse nome. Porque no conto original, escrito por Hans Christian Andersen, ela não tinha nome, ela é simplesmente a Pequena Sereia. A Ariel é um nome dado pela Disney. E por que a Disney talvez tenha escolhido esse nome? Eu acredito que talvez tenha muito mais significado do que a gente imagina. E essa teoria aqui tá pra teorizar sobre esses possíveis significados para o nome dela e para o cabelo dela. Contudo, para começar a contar melhor a minha teoria, eu tenho que começar contando para vocês o conto clássico, o conto original, escrito por Hans Christian Andersen por volta de 1835 a 1842. E no qual a Disney se inspirou, né? Pra isso, pra ter acesso a esse conto, eu usei esse livrinho aqui, bonitinho, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês, que tem vários contos dos Grimm, do Andersen e de muitos outros. Uma coisa que vocês devem saber é que a Disney pega muitos contos clássicos, contos de fadas, e adapta eles de uma maneira bem diferente, mudando, tipo, várias coisas e vários conceitos, e muda bastante. Contudo, eu fiquei extremamente surpresa ao ler o conto original da Pequena Sereia, porque a Disney, ela não muda tanta coisa assim que nem eu imaginei. Não é assim tão diferente, sabe? Porém, as diferenças são extremamente significativas e é isso que eu vim explicar aqui pra vocês. Segura aqui na minha mão, porque no final tudo vai fazer sentido e eu vou explicar pra vocês por que a Ariel tem esse nome e por que ela tem cabelo vermelho. Aguardem e prestem atenção aqui. Esse conto, então, de Hans Christian Andersen começa contando sobre como que é o reino debaixo das águas, como que é esse fundo do mar, ao qual vai acontecer toda a história dele, né, e tudo mais. Hans Christian Andersen conta que, diferente do filme da Disney, não são 7 sereias, e sim 6 sereias que são filhas do rei. Uma personagem muito importante que existe no livro e não existe no filme é a avó das pequenas sereias, da Pequena Sereia, né, e das irmãzinhas dela. Beleza. Essa avó, ela é uma sereia muito nobre, uma sereia muito sábia e que sabe muito do mundo dos humanos. Diferente também do filme, no livro é permitido a todas as princesas irem até a superfície, porém é só depois dos 15 anos delas. Tipo, no aniversário de 15 anos delas, elas vão até a superfície pela primeira vez e conseguem ver o mundo dos humanos pela primeira vez. Uma coisa igual ao filme da Disney é que a nossa Pequena Sereia, a nossa, né, sereia protagonista, ela é a irmã mais nova. Então, ela vê todas as irmãs dela podendo ir pra cima da superfície das águas antes que ela. O que deixa a Pequena Sereia ainda mais curiosa sobre o que ela vai encontrar lá em cima e como que vão ser as coisas lá em cima. Ela tem esse fascínio, assim como a nossa querida Ariel, ela tem esse fascínio com o mundo, um mundo acima das águas, né? Mas não existe aquela coisa do pai dela proibir ela de subir, não. Todas podem subir, entendeu? Todas podem ver esse mundo, não tem nenhuma restrição quanto a isso. Uma coisa extremamente interessante, que foi extremamente também adaptado pela Disney de uma forma bem legal, são os jardins das princesas. No reino, no castelo lá, debaixo das águas,
existia um canteiro para cada princesa, onde ela fazia o seu jardim e colocava suas coisas favoritas, assim mais ou menos como o esconderijo da Ariel. Lembram? Só que, assim, a diferença é que todas as princesas, elas gostavam muito de pegar esses objetos perdidos de naufrágios e tudo mais e colocar lá pra enfeitar. Não era uma coisa exclusivamente da Pequena Sereia protagonista. Contudo, a Pequena Sereia protagonista tinha um diferencial muito importante no jardim dela. Ela gostava de cultivar flores que remetiam ao sol que era tão distante dela, que era tão difícil dela ver, então ela queria sempre plantar as flores que fossem vermelhas, que remetessem ao sol. E ela também, assim como Ariel, tinha uma estátua de um príncipe no meio do jardim dela. Então, essa é uma parte muito importante, a gente vai voltar nela, tá? Aguardem. Assim como no filme, Ariel vai até a superfície das águas, vê o naufrágio, salva o príncipe e acontece todo aquele desenrolar. Ela leva ele pra praia, se apaixona por ele. A diferença é que, tipo, quem resgata o príncipe depois que ela resgatou é a menina que vai ser meio que a rival dela, sabe? Porque daí o príncipe acha que quem resgatou ele foi a menina que ele viu, não a Pequena Sereia. Então tem essa diferença também aí, mas não é muito significante para nossa teoria. Vamos continuar. Essa Pequena Sereia, que já era apaixonada pelo mundo dos humanos, que já queria, tipo, plantar as flores vermelhas para lembrar do sol e que esperou por tanto tempo para conseguir ir até a superfície, quando ela foi até a superfície e salvou o príncipe, então daí que ela ficou enlouquecida. Ela queria de tudo quanto é jeito saber mais sobre o mundo dos humanos. Então, para quem que ela foi pedir ajuda? Para a avó dela, porque a avó dela era a sereia mais sábia de todas. Então, ela foi pedir conselhos para a avó dela. Então, nesse momento é que ela descobre uma coisa extremamente importante aqui para nossa teoria. Então, ó, vamos respirar fundo. Tomara que eu explique direitinho aqui pra vocês, que vocês entendam. A avó dela explica que as sereias, elas têm uma vida muito longa. Eles vivem até quase 300 anos ou mais. E que a vida dos humanos não acontece desse jeito. Os humanos morrem bem antes. Porém, os humanos têm direito à vida eterna. É aquela coisa meio espiritualizada, sabe? Ela fala que, tipo, eles podem viver uma outra vida que as sereias nunca viverão. Porque as sereias, apesar de viverem 300 anos, elas quando morrem viram espumas do mar simplesmente, sem nem terem direito a túmulos e tudo mais. Elas nunca vão viver a vida após a morte. O que a avó dela diz sobre os humanos. Seu tempo de vida é até mais curto que o nosso. Por vezes alcançamos a idade de 300 anos, mas quando nossa vida aqui chega ao fim, simplesmente nos transformamos em espuma na água. Aqui não temos sepultura daqueles que amamos, não temos uma alma imortal e nunca teremos outra vida. Somos como o junco verde, uma vez cortado, cessa de crescer. Mas os seres humanos têm almas que vivem para sempre. Mesmo depois de seus corpos se transformarem em pó, eles sobem através do ar puro até alcançarem as estrelas brilhantes. Assim como nós subimos a flor da água e contemplamos as terras dos seres humanos. Assim, eles atingem reinos belos, desconhecidos, regiões que jamais veremos. Acho que só aí já dá pra pegar esse negócio meio que religioso que engloba essa obra, pelo menos a obra original de Hans Christian Andersen. Essa coisa de alma imortal e de vida eterna e de você morrer e ter direito a alguma coisa melhor. Lembra muito do cristianismo. Mas continuaremos. Cristianismo, não só do cristianismo, né? Mas lembra muito dessa espiritualidade e continuaremos. Aguardem. A avó ainda complementa que a única maneira de uma sereia ter uma alma imortal, como a alma dos humanos, é fazer com que um humano se apaixone por ela e se case com ela. Então tem essa coisa meio complicated, muito complicada.
Mas ao saber disso, a Pequena Sereia, que já era apaixonada pelo mundo dos humanos e que já tinha tido aquele crush assim no príncipe, ficou enlouquecida porque ela queria de tudo quanto é jeito o príncipe e o mundo dos humanos. E você fica assim, você não sabe se ela quer mais o príncipe ou se ela quer mais a vida eterna. Eu acho que na verdade ela quer esse combo, assim, mas muitas vezes parece que ela quer muito mais a vida eterna e ela quer, assim, ela meio que... Ela gosta do príncipe, mas ela vai meio que usar o príncipe pra também ter a vida eterna que ela ficou enlouquecida. Por isso. Com isso, ela vai atrás da Bruxa do Mar, assim que a gente... do mesmo jeito que a gente vê lá no filme, lá, a Úrsula tá muito bem representada. Ela vai lá atrás da Bruxa do Mar e a Bruxa do Mar lhe dá pernas. Uma diferença muito importante, né, nesse quesito é que, assim, no filme a gente não vê tanto o sofrimento da Pequena Sereia, mas no livro é relatado que ela sente dores horríveis para se tornar um ser humano. Ela sente dores horríveis quando a cauda dela se separa para formar duas pernas. Ela sente dores horríveis quando ela anda, como se facas enfiassem no pé dela. O pé dela muitas vezes chega a sangrar, chega a escorrer sangue, e isso é bem pesado. Mas ela acha que tudo isso vale a pena. Quando ela se transforma em humana, o príncipe resgata ela. Só que, assim como no filme, ela é impossibilitada de falar. A bruxa corta a língua dela fora. E então, quando ela vê o príncipe, assim, não dá pra falar com o príncipe. Ela vive um tempo com o príncipe, é muito engraçado porque parece que eles estão juntos, mas mesmo assim o príncipe tá apaixonado por outra, é muito estranho. Mas enfim, ela fica um tempo lá com o príncipe e assim, ela passeia com ele e tudo mais. E assim, o pé dela tá sempre sangrando. E ela tá sempre cagando pra isso, porque ela acha que toda dor vai valer a pena se ela conseguir uma vida eterna. Com o tempo, a Pequena Sereia se aproxima muito do príncipe mesmo, mas o príncipe acaba encontrando aquela moça que ele acha que resgatou ele, mas na verdade só acordou ele da areia. Quem salvou ele foi a Pequena Sereia, como a gente sabe. E acaba que se casa com essa moça. E como acontece no filme da Disney, o combinado que ela teve com a bruxa era ou ela se casava com o príncipe e conseguia a vida eterna, ou ela virava espuma do mar, assim como todas as sereias quando morrem. E quando o príncipe anunciou que ia se casar, ela já falou, ela não falava nada, ela não tinha mais língua, mas ela pensou, tipo, já era, já vou virar a espuma do mar, mas pelo menos ele tá feliz, entendeu? Tipo, uma coisa assim. E as irmãs dela aparecem com o cabelo cortado, falando que deram o cabelo delas pra bruxa pra conseguir um outro trato. E pegaram uma faca que a bruxa deu, e falaram assim, se você conseguir matar o príncipe, você consegue voltar a ter até a vida de sereia que você tinha e viver mais os seus 300 anos. Acontece que Pequena Sereia, claro, não consegue fazer isso, e é um ato muito de altruísmo, também refletindo morais cristãs, religiosas, e ela não consegue fazer isso, ela prefere virar a espuma do mar e acabar lá a vidinha dela por isso mesmo. Porém, uma coisa, tipo, muito interessante, que é aí que tá a chave da minha teoria, é uma coisa que poucas vezes é retratada nas adaptações de Hans Christian Andersen, desse conto, e eu consegui ter acesso nesse livro, que assim, quando ela se transforma em espuma do mar, na verdade, ela não morre. Por causa do altruísmo dela, por causa da vontade dela de ter a vida eterna, ela é transformada em um espírito do ar. Espíritos nossos ancestrais, sejam nossos guias, tragam sua luz e muito mais. Calma, Mari. Esse vídeo não é sobre o Irmão Urso.
Enfim, ela vira um espírito do ar, uma irmã do ar. E ela é recebida por todas essas outras entidades do ar, essas irmãs do ar, que é como que contam pra ela que por causa, né, dela querer tanta vida eterna, ela vai ter uma outra chance de conseguir essa vida eterna, participando, sendo parte dessas irmãs do ar, que vão ajudar as pessoas pelo mundo. E eu vou ler uma parte do livro para vocês saberem um pouco melhor, tá bom? As irmãs do ar, dizendo sobre a missão delas, né? Devemos voar para países quentes, onde o ar abafadiço da pestilência significa a morte para os seres humanos. Devemos levar brisas frescas, devemos transportar a fragrância das flores através do ar e enviar consolo e cura. Depois que tivermos tentado fazer todo o bem que podemos em 300 anos, conquistaremos uma alma imortal e teremos uma parcela da felicidade eterna da humanidade. Você, pequena sereia, tentou com todo o coração fazer como estamos fazendo. Você sofreu e perseverou e se elevou ao mundo dos espíritos do ar. Agora, com 300 anos de boas ações, você também pode conquistar uma alma imortal. Agora me fala uma coisa, esses espíritos do ar, essas irmãs do ar, te lembram alguma coisa? Para mim, elas lembram muito os anjos. Muito essas figuras dos anjos. E é muito descrito para você remeter a isso, sabe? Esses espíritos que ficam pelo mundo fazendo boas ações, ajudando essas pessoas, que tem esse corpo translúcido e que estão aí para ajudar todo mundo. Para mim lembra muito os anjos. E uma coisa também muito legal que a pequena sereia pensa nesse momento é que ela tá chegando mais perto do sol de Deus. Então é muito assim espiritual, entendeu? Que nem eu falei, uma moral muito cristã. Essa coisa de ela se elevou e ela chegou mais perto de Deus. Então, vamos lá, chegou a hora de eu explicar aqui a minha teoria. Como eu falei, esses espíritos do ar nos lembram muito anjos. E tá na hora de eu revelar para vocês qual é o significado do nome da Ariel. Ariel significa leão de Deus ou fogo de Deus. Ariel é um anjo, é um nome de anjo. E esse anjo da fé cristã, ele é o anjo que nos ajuda a achar coisas perdidas. E é uma coisa muito interessante pra gente pensar, porque leão de Deus ou fogo de Deus remete à cor vermelha. A mesma cor que Ariel ou Pequena Sereia, no conto de Hans Christian Andersen, é a mesma cor das flores que a Pequena Sereia plantava no seu jardim. A cor vermelha remetente ao sol. Então, essa cor vermelha tem muito significado no nome da Ariel, no conto original e no cabelo da Ariel. Tem, assim, muito sentido Ariel ter cabelo vermelho, vocês não acham? Eu acho. E como eu falei, Ariel é o nome do anjo que ajuda a encontrar coisas perdidas. E Ariel no filme da Disney é exatamente isso que ela faz. Ela resgata as coisas perdidas dos navios naufragados e põe no seu jardim secreto no filme. No meio em volta daquela estátua do Eric e tudo mais. Então tem todo esse significado que a Ariel, assim como o anjo, continua buscando os objetos perdidos. A Pequena Sereia da Disney, então, acabou que não se tornou um anjo, não se tornou um espírito do ar, mas tinha um nome de anjo, Ariel. Então, a gente pode entender que a Ariel ter o nome que tem e ter o cabelo vermelho é
é uma referência à Pequena Sereia original de Hans Christian Andersen, que lutou tanto para ter uma vida eterna, que lutou tanto para chegar ao mundo dos humanos e ter o mesmo direito que os seres humanos, e alcançar o céu, alcançar esse sol de Deus, esse fogo, essa coisa que ela era tão apaixonada. Então é sim uma referência a toda essa luta que a Pequena Sereia original teve. Então é muito, muito lindo a Ariel ter o nome que tem e ter a cor de cabelo que ela tem. É extremamente significativo e importante. Uma coisa assim, pra completar a minha teoria, assim, pra terminar de explicar pra vocês, é que no filme da Ariel, se você simplesmente só assistir o filme, você vai remeter diretamente à mitologia grega, porque tem aquela coisa do Tritão ser filho de Poseidon e a Ariel, na verdade, ser prima do Hércules, mas isso é assunto para outra teoria, uma teoria muito famosa, inclusive não minha, mas enfim, sabemos que Ariel é prima do Hércules, mas tem toda essa coisa mais mitologia grega. No entanto, no conto de Hans Christian Andersen, como eu falei, tem essa moral cristã, tem todo esse direcionamento. Então, a maneira de eles colocarem o nome da Ariel e colocarem essa simbologia do vermelho no cabelo dela foi uma maneira de eles representarem essa simbologia cristã, essa filosofia que Hans Christian Andersen quis pôr no conto original dele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha teoria. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre o conto original da Pequena Sereia. E, sei lá, se vocês tiverem gostado, curtam, compartilhem, deixem comentário, aquela ladainha que todo mundo fala e... é isso! Isso é para vocês verem que a Disney, sim, estuda muito para fazer um filme. E ela, assim, tem muitos significados ocultos que, se a gente parar para pensar, para estudar, para analisar, a gente encontra. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês no canal. Várias interpretações, vários estudos sobre filmes desse tipo. Então, se você gosta desse conteúdo, já assina no meu canal, tá bom? Que vai ter mais coisa, prometo.